Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A professora ri quando diz que sua mãe trabalha na NASA até sua mãe chegar. Em uma pequena e pacífica cidade em Maryland, a meio caminho entre Washington, D.C. e as planícies mais rurais do estado, ficava a escola de ensino médio Jefferson. Ficava situado entre dois bairros. A leste, casas geminadas com gramados bem cuidados, habitadas por famílias brancas de classe média. A oeste, um antigo bairro com prédios de tijolos vermelhos, onde muitas famílias afro-americanas e latinas, muitas vezes monoparentais, viviam com rendas mais apertadas. A escola em si era um reflexo da encruzilhada que ocupava, nem reluzente nem abandonada, apenas funcional. As paredes eram desgastadas, mas limpas, as salas de aula arrumadas, mas nunca modernas, e os livros didáticos, às vezes, tinham uma década de uso. Os professores faziam o que podiam, muitas vezes com poucos recursos, mas, na maioria das vezes, com sinceridade. A turma B do sexto ano era um exemplo perfeito dessa realidade. Um caldeirão de crianças de diferentes origens, cada uma carregando consigo sonhos, feridas, segredos. Entre elas, a Maya Johnson, de 11 anos, sempre sentada no fundo, perto da janela. Uma aluna brilhante e silenciosa, que sempre escrevia com uma caneta roxa. Ela amava as estrelas, os planetas, as perguntas que não podiam ser respondidas em uma frase. Naquela manhã, o vento outonal soprava entre as árvores e a luz filtrava-se pelas persianas. Em sua sala de aula, o Sr. Richard Lambert, professor de ciências naturais, preparava-se para iniciar sua palestra sobre o sistema solar. Era um homem de 53 anos, sempre de camisa branca, com um aguçado senso de sarcasmo, conhecido por seu tom autoritário e suas piadas secas. Lecionava há mais de 20 anos e, embora não lhe faltasse cultura científica, às vezes lhe faltava capacidade de ouvir. Para ele, uma boa aula era aquela em que ele estava no controle. E adorava fazer os alunos rirem, mesmo que isso significasse ferir seu orgulho. Ele pigarreou e então disse: "E certo, hoje vamos falar sobre a NASA. Alguém sabe o que essa agência faz?" A palavra NASA ecoou pela sala de aula. Algumas mãos se ergueram timidamente. Alguns murmuraram foguetes, outros astronautas. O Sr. Lambert olhou para os alunos com um meio sorriso, esperando por algo mais ousado. E então uma voz clara, suave, mas segura, surgiu do fundo da sala. "Minha mãe trabalha na NASA." O silêncio foi instantâneo. Pesado. Afiado. Como se as palavras de Amaya tivessem suspendido o ar na sala. Todos os olhares se voltaram para ela. A Maya Johnson, de 11 anos, uma aluna do fundo da sala, sempre sentada perto da janela, onde a luz projetava sombras nos cadernos. Ela era quieta, sempre atenta, raramente levantava a mão. Uma menina magra e esbelta com pele negra e grandes olhos castanhos cheios de curiosidade, mas também de cautela. O tipo de criança que você não ouve, mas não consegue ignorar se olhar atentamente. Naquele dia, ela usava um suéter roxo um pouco grande demais e uma calça jeans desbotada. Seu caderno de ciências estava coberto de adesivos de planetas e citações de astronautas famosos. Sempre arrumado, sempre bem organizado. Ela sonhava com o espaço desde que ela e sua mãe viram a Estação Espacial Internacional, EI, flutuando acima do céu de Maryland em uma noite de verão. Mas naquele momento, naquela sala de aula comum, aquele sonho pareceu colidir com algo invisível, porém sólido, a dúvida social. O sorriso invisível que dizia: "Isto não é para você." Alguns alunos trocaram olhares. Alguns caíram na gargalhada. Outros não sabiam como reagir. Ainda não era zombaria descarada, era mais uma mistura de surpresa, constrangimento e aquele velho instinto de seguir aquele com mais poder na sala, o professor. O Sr. Lambert ergueu lentamente os olhos de suas anotações. Ainda segurava a caneta vermelha na mão. Seus óculos deslizaram ligeiramente pelo nariz. Seu rosto se iluminou com um sorriso não de alegria, mas de zombaria, de ironia. "Ah, Amaya? Sua mãe trabalha na NASA?" Ele repetiu com uma sobrancelha levantada. Ele enfatizou as palavras como se não acreditasse nelas. Como se questionasse o absurdo. Amaya assentiu. Seu gesto era simples, sem provocações. Ela não estava tentando impressionar. Estava simplesmente dizendo a verdade. Uma verdade que ninguém jamais lhe atirara como uma pedra. Mas o Sr. Lambert continuou, desta vez com um tom risonho, quase teatral. "E o que ela faz lá? Ela varre a base? Ela serve café para os astronautas?" Desta vez, o riso irrompeu. A sala vibrava com aquele riso constrangedor, aquele riso que une os alunos uns contra os outros sem que eles realmente quisessem.
Não era que duvidassem de Amaya. Era que não sabiam como lidar com esse choque entre um estereótipo e uma verdade incômoda. Amaya sentiu o rosto arder. Um calor brutal, não o calor do sol, mas o calor da vergonha. Não o calor que você merece. O calor imposto a você. Ela baixou os olhos, os cílios tremulando levemente. Sua garganta se apertou. Ela sentiu as lágrimas brotando, mas as recusou. Não na frente deles. Não na frente dele. Com os dedos cerrados na borda da mesa, ela sussurrou, quase inaudivelmente. Ela é engenheira de propulsão. Ela não gritou. Ela não implorou. Ela declarado. Mas essa declaração impactante foi abafada pelo burburinho da retomada das aulas. O Sr. Lambert não respondeu. Fingiu não ter ouvido nada. Virou a cabeça para outro aluno, continuando a aula como se a interrupção nunca tivesse acontecido. E talvez essa tenha sido a pior parte. Não é riso. Não é brincadeira. Mas o apagamento. Como se a verdade de Amaya não tivesse valor. Como se não existisse. Ela ficou ali ereta, mas sozinha. Por dentro, sentia uma mistura de raiva, tristeza e incompreensão. Não queria ser admirada. Só queria existir sem ter que provar que sua verdade valia a pena acreditar. O que ela ainda não sabia era que essa ferida, esse momento se transformaria. Que a vida lhe daria a oportunidade de responder. Não com palavras, mas com uma chegada que ninguém esqueceria. Quando a noite chegou, a luz do dia desaparecia lentamente sobre a escola Jefferson, deixando um brilho alaranjado que se filtrava pelas grandes janelas do saguão. O prédio estava mais silencioso do que o normal, como se estivesse prendendo a respiração para aquele ritual periódico, a reunião de pais e professores. Os corredores, geralmente barulhentos, ecoavam sussurros abafados, passos discretos de salto alto e o farfalhar de papéis. Pais esperavam em fileiras de cadeiras, alguns visivelmente nervosos, outros distraídos. Muitos estavam vestidos para o trabalho, jalecos, uniformes ou ternos amassados. Na sala 214, o Sr. Lambert sentou-se à sua mesa, com uma pilha de arquivos à sua frente. Suspirou alto enquanto olhava o perfil de um aluno, rabiscava algumas notas e virava a página como se fosse um capítulo, sem lê-lo. Para ele, essas noites eram uma tarefa árdua, um protocolo escolar sem sentido. Onde tinha que fingir estar interessado em dinâmicas familiares que considerava secundárias à educação. O que importava, acreditava ele, era disciplina, esforço e conformidade. Ele se levantou por um minuto para se servir de água morna de uma garrafa de plástico e depois se sentou novamente. Já tinha visto 4 pais conversado sobre as mesmas coisas. Conversa, atenção, espaço para melhorar. Olhou para o relógio. 18h43. Ele suspirou novamente. Pensou naquela hora do dia em que finalmente poderia ir para casa, comer alguma coisa e esquecer aquele dia, e talvez até naquele comentário estranho daquela manhã. Aquela aluna, Amaya Johnson, que ousara dizer que sua mãe trabalhava na NASA. E então alguém bateu na porta. Não um golpe nervoso. Um golpe claro, calmo, controlado. A maçaneta girou suavemente e a porta se abriu. Uma mulher entrou. Ela se mantinha alta e imponente, vestindo um macacão azul marinho perfeitamente ajustado, discreto porém marcante. No peito, em letras brancas, lia-se: NASA, Laboratório de Propulsão a Jato. Seu distintivo oficial brilhava sob as luzes de neon. Dizia sem rodeios: Doutora Amaya L. Johnson, engenheira sênior de propulsão. Seus cabelos estavam presos em um coque impecável, seu porte altivo, e seus olhos transmitiam uma inteligência calma, quase intimidadora. Uma mulher que não precisava se justificar. Cada passo que dava parecia carregado de autoridade. Ela se aproximou da mesa. Boa noite. Sou a mãe da Amaya Johnson. O mundo pareceu parar. O Sr. Lambert, inicialmente ocupado organizando suas anotações, ergueu os olhos. Seu rosto perdeu a cor instantaneamente. Reconheceu o logotipo, entendeu o nome. Seu cérebro, lento demais para esconder o pânico, disparou. Levantou-se abruptamente e deixou cair uma caneta, depois um cartão que pegou pela metade gaguejando. Dr. Johnson. É prazer em conhecê-lo. Sério. Ela não estendeu a mão. Apenas olhou para ele, com os olhos fixos nos dele. Um sorriso educado surgiu em seus lábios, mas não havia calor nele. Sério? Mas hoje de manhã você pareceu pensar que uma mulher negra só poderia ser faxineira ou servir café num centro espacial. O golpe acertou com precisão. O Sr. Lambert tentou dar uma risada nervosa e seca, mas pensou melhor. Não sabia onde colocar as mãos. Seu olhar evitava o daquela mulher, que ele não conseguia mais reduzir a um clichê. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Então o Dr. Johnson, sem levantar a voz, continuou. Sou engenheiro de propulsão avançada. Trabalho em motores únicos, aqueles que impulsionam nossas sondas para além de Marte, em direção a Júpiter, rumo aos confins do nosso sistema solar. Meus cálculos, minhas equações, meus testes, servem para explorar o que a humanidade nunca tocou antes. Ela fez uma pausa, não para efeito dramático, mas para ponderar cada palavra. E eu tenho uma filha brilhante, que lê artigos científicos desde os 8 anos, que desenha satélites nos cadernos, e que não precisa ser menosprezada por um homem adulto para aprender. A voz dela não tremia. Ela não tinha gritado. Ela não precisava disso. A dignidade de suas palavras foi suficiente para esmagar a sala sob seu próprio peso. O Sr. Lambert permaneceu paralisado, incapaz de responder, humilhado sem violência, mas com uma verdade tão gritante que o reduziu ao silêncio. A Maya esperava do lado de fora, em um banco. Ela não estava ouvindo, mas sentia. E quando sua mãe saiu alguns minutos depois, viu em seus olhos a calma que vem daqueles que não precisam mais lutar para provar que merecem seu lugar. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se suavemente pelas persianas da sala 214, projetando sombras oblíquas sobre as carteiras. A atmosfera na classe 6B era diferente. Menos barulhenta. Menos distraída. Como se algo tivesse se deslocado no ar, um peso invisível, mas real, que até as crianças, sem conseguirem explicar, conseguiam sentir. O Sr. Lambert entrou um pouco mais cedo do que o habitual. Vestia uma camisa recém-passada e na mão, um pendrive, que inseriu silenciosamente no computador da sala. Não fez nenhum comentário sarcástico nem repreendeu ninguém. Seu olhar, normalmente penetrante e superior, parecia mais suave. Ou talvez apenas mais humilde. Os alunos sussurravam baixinho. Alguns tinham ouvido os pais contarem o que acontecerá no dia anterior. Outros só sabiam que a Maya Johnson não era mais a mesma. Sem dizer uma palavra, o Sr. Lambert diminuiu as luzes e ligou o projetor. A tela se iluminou. Mulheres negras e a conquista do espaço. O legado de Katherine Johnson e além. Murmúrios surpresos percorreram a sala. O nome Katherine Johnson lhes era desconhecido, mas o tom solene do professor capturou a atenção. Ele não estava lendo mecanicamente. Falava como se estivesse descobrindo aquelas mulheres ao mesmo tempo que elas. Ele falou de Mary Jackson, a primeira engenheira negra da NASA e pioneira em túneis de vento. Ele contou a incrível história de Mae Jemison, a primeira astronauta negra no espaço, citando suas famosas palavras: "Nunca deixe que os limites dos outros se tornem os seus próprios limites." E então, gentilmente sem ênfase, ele abriu um novo slide. Uma foto sóbria e profissional mostrou uma mulher negra com um macacão azul marinho em frente a um grande modelo de um motor espacial. Na legenda, Doutora Maya L. Johnson, engenheira sênior de propulsão avançada, JPL e NASA. Um silêncio atordoante tomou conta da sala de aula. Os alunos compreenderam. Alguns permaneceram paralisados. Outros se viraram lentamente para Maya, que estava sentada em seu lugar de sempre perto da janela. Desta vez, ela não recuou. Seu olhar encontrou o dela. Ereta, calma, orgulhosa. Amy Lambert pigarreou. Acho importante que vocês saibam que a exploração espacial não foi feita por gênios brancos de terno. Também foi feita graças às mulheres. Mulheres negras, muitas vezes invisíveis, mas essenciais. E hoje, elas continuam a impulsionar a humanidade. Ele fez uma pausa. Então, quem aqui quer trabalhar com ciência um dia? O silêncio durou um segundo. E então uma mão se levantou. A mão de Amaya. Não timidamente. Não hesitantemente. Francamente. Em voz alta. Assertivamente. Ela não olhou mais para baixo. Seu olhar era claro, firme. Ela tinha acabado de se sentar. E desta vez, a turma não riu. Ela nem se mexeu. Várias outras mãos a seguiram. Como um movimento silencioso. Como se, dentro dela, de repente, a possibilidade tivesse se aberto para todos. No fundo da sala, o Sr. Lambert desviou o olhar da tela por um instante. Observou a Maya. E pela primeira vez desde que começara a lecionar, sentiu que também estava aprendendo alguma coisa. Ele assentiu lentamente. Não para ela. Para ele mesmo. Alguns anos depois, o campus do Instituto de Tecnologia de Massachusetts estava banhado pela luz dourada de uma manhã de junho. Os gramados bem cuidados, os prédios de pedra clara, as bandeiras tremulando suavemente ao vento. Tudo exalava a solenidade de um grande dia, a cerimônia de formatura. Em meio à multidão de estudantes de túnica preta, a Maya Johnson se erguia imponente, orgulhosa e calma. Na cabeça, o cap tradicional.
Em volta do pescoço, os cordões vermelhos e dourados da honraria summa cum laude, a mais alta honraria. Seus olhos percorreram as arquibancadas até encontrar o olhar que procurava, o de sua mãe. A doutora Maya Johnson, sentada na primeira fila de convidados, vestia um terno simples, porém elegante. Segurava um lenço de linho branco nas mãos, ainda sem lágrimas, mas com o coração já transbordando. Ao seu redor, parentes aplaudiam, tiravam fotos e trocavam sorrisos. Mas ela esperava por um momento específico, quando o presidente do MIT anunciou: "Por favor, deem as boas-vindas à nossa palestrante principal deste ano, a Maya L. Johnson, formada em engenharia aeroespacial." Uma salva de palmas estrondosa irrompeu. A Maya subiu ao palco lentamente com passos medidos. Sem timidez. Sem pressa. Ela não precisava mais ser pequena. Ela pertencia ao lugar. Ela parou em frente ao púlpito. Sua voz, ao microfone, era clara. Cada palavra era ouvida. Anos atrás, numa sala de aula do ensino fundamental, mencionei que minha mãe trabalhava na NASA. E alguém riu. Um murmúrio percorreu a plateia. Naquele dia, entendi que o mundo às vezes duvida daqueles que não se encaixam em caixinhas, que não têm a cor de pele certa, o bairro certo, o sotaque certo. Ela inalou. Meu sonho quase morreu naquele dia. Só por um instante. Mas aquele riso, aquela zombaria se tornou minha força motriz. Meu combustível. Porque minha mãe já tinha me ensinado isso. Você não precisa provar que é legítimo. Você já pertence a algum lugar. Ela fez uma pausa. Então, virou a cabeça brevemente para a mãe. Seus olhares se encontraram. E nos olhos do Dr. Johnson, uma lágrima finalmente caiu. Não uma lágrima de tristeza. Nem mesmo de alívio. Uma lágrima de puro orgulho. Não pelo diploma. Não pelos elogios. Mas porque sua filha havia encontrado sua voz. E ela o fez sem perder a identidade. Quando a cerimônia terminou, a Maya desceu do palco. Sua mãe se aproximou. Elas não disseram nada a princípio. Elas se abraçaram. E naquele abraço havia toda uma história. Uma filha, uma mãe, um sonho ferido. E uma grande vitória.